Bom dia, professor. Meu nome é Samuel, este é meu grupo e vou dar início agora a uma breve apresentação sobre vibrações. Um breve histórico. Na antiguidade, gregos conseguiu calcular o comprimento de uma circunferência por aproximação dos lados de um polígono. Essa aproximação é o que é um conceito utilizado hoje nos elementos finitos. Os chineses foram os primeiros a construir um sismógrafo, um equipamento muito bonito e de uma engenhosidade muito grande para a época, isso ainda na antiguidade. Esse equipamento conseguia calcular a posição e o instante onde o tremor de terra tinha acontecido. D'Alembert foi o primeiro a introduzir uma teoria e publicá-la sobre o conceito de vibrações. Isso ainda na Academia de Berlim, por volta do ano de 1750. Há diversos outros autores e personagens históricos importantes, mas elucidá-los aqui seria um tempo precioso que a gente não possui. Qual a importância do estudo de vibrações? A vibração está presente em tudo, desde a forma como ouvimos, o que vemos, como respiramos, até grandes construções de engenharia, como edifícios muito grandes, navios, motores, etc. Hoje em dia é um procedimento padrão realizar testes de vibrações nos projetos de engenharia. E ao estudarmos as vibrações, nós devemos reduzi-las para que não interfiram de forma negativa no nosso sistema ou utilizá-las para que nós possamos aproveitá-las da melhor forma possível. Conceitos importantes. O que é vibração? Vibração é todo movimento oscilatório existente. E um sistema vibratório ele é composto por 3 componentes. Um componente para armazenar energia potencial por meio de uma mola ou qualquer outro elemento elástico, uma massa ou inércia para armazenar energia cinética e um componente para perda de energia, na forma de um amortecedor. Dando início aqui a um conceito muito importante de como determinar a quantidade de graus de liberdade de um sistema. Os graus de liberdade de um sistema são determinados por meio da quantidade de variáveis aleatórias necessárias para determinar a posição. Neste exemplo, onde temos uma massa que está conectada a uma mola que está conectada à parede, apenas com a variável x conseguimos determinar a posição dessa massa. Há diversas formas de equacionarmos esse sistema para chegarmos à equação do movimento. Uma delas é pela segunda lei de Newton, tanto na forma translacional, força igual a massa aceleração, como na forma rotacional, por meio do momento. Equacionamos e passando pelas equações diferenciais, chegaremos ao resultado abaixo, onde podemos ver que é um movimento oscilatório em função das funções existentes, cosseno e seno, onde também há 2 constantes. A ômega-n é a frequência natural do sistema, que é igual a raiz de k sobre m. E podemos também parametrizá-los para que fique de uma forma mais agradável. E chegaremos ao seguinte resultado. X de t, a posição, é igual a uma amplitude inicial multiplicada pelo seno de ômega-nt mais a fase inicial. O A0 e o φ0 são dados pelas equações, em funções da posição, da velocidade e da frequência do sistema. Passo agora a palavra ao Vitor, que dará continuidade. Para a temática de sistemas amortecidos, vale lembrar antes de entrar em equações que existem 3 tipos de amortecimento, por esterese, amortecimento de Coulomb e viscoso. Todos eles oferecem uma força resistiva ao movimento quando a dinâmica do fenômeno é modelada, e uma dissipação de energia quando a modelagem é feita via Lagrange, por exemplo. Utilizaremos o exemplo do viscoso para explicar o modelo geral. Aqui F é a força de amortecimento, C é a constante de amortecimento e x a velocidade. Em um massa-mola amortecedor, como o da figura, seu equacionamento é facilmente deduzido até chegar na equação abaixo. A solução dessa equação nos conduz para uma discussão um pouco mais profunda. Abre-se aqui 4 modelos distintos de resposta. Esses modelos dependem fortemente do fator de amortecimento, definido por essas equações. Esse fator nos permite avaliar o comportamento de diferentes amortecimentos: criticamente amortecido, superamortecido, não amortecido e subamortecido. Note que o não amortecido, isso é, quando o fator de amortecimento é igual a 0, possui um movimento idêntico ao movimento de um massa-mola sem atrito e sem amortecedor. Se diz que o sistema mecânico sofre vibração forçada sempre que energia externa é fornecida ao sistema por meio de uma força. Consideremos, portanto, uma força harmônica do tipo F0 vezes cosseno de ômega t. No caso do sistema massa-mola amortecedor,
obteremos o seguinte equacionamento. A matemática para a condução da solução dessa equação nos conduz para as seguintes conclusões. Para analisar a resposta desse sistema, precisamos definir algumas relações. A primeira é a deflexão, a segunda, razão de frequências. Segue-se, portanto, as representações gráficas e vetorial desse sistema extraídas do livro Vibrações Mecânicas. Em seguida, é possível ver a variação de x e φ com a razão de frequências. Além do caso da força harmônica, encontramos na literatura casos em que a força externa é periódica regular, periódica irregular e força não periódica. Ambas possuem seu próprio processo de cálculo e fogem do escopo do curso. Bom, a gente vai estudar um pouquinho as vibrações de sistemas com 2 graus de liberdade. A gente vai modelar primeiro esse exemplo aqui, que possui 2 massas acopladas com molas e uma força aplicada sobre a massa de número 1. A gente pode analisar aqui pelo diagrama de corpo livre como atuam as forças e a relação das molas para cada corpo, e o equacionamento é apresentado aqui na base da página também. Bom, seguindo com essa modelagem, a gente pode considerar que a força é aplicada com uma excitação de forma harmônica, e a gente pode representar esse equacionamento aí na forma de exponenciais complexas. A partir dessa modelagem, a gente obtém a resposta, né, por meio do equacionamento analítico, da resposta do sistema primário, o que geram essas duas equações. A partir da análise, aí, principalmente do movimento da massa 1, da resposta obtida pela massa 1, a gente pode notar que ela possui aí no seu numerador um fator que relaciona a massa 2 e a rigidez da mola K2. Dessa forma, é possível fazer uma sintonização dos valores de M2 e K2, de forma que a gente consiga gerar um absorvedor de vibração. Ou seja, se a gente utilizar uma rigidez K2, uma massa M2, que seja sintonizada com o fator de excitação ômega, como nessa relação aqui, raiz de K2 sobre M2 igual a ômega, a gente consegue minimizar a vibração da massa 1. Um exemplo disso a gente vai ver aqui no vídeo. Aqui a gente nota a estrutura, que seria onde a força é aplicada, ou seja, essa é a nossa massa 1, e aqui ela vibrando sozinha, ou seja, só a massa 1 no vídeo, né? Você nota que o movimento excêntrico, rotativo, gera uma grande movimentação, uma grande vibração. E agora, com a atuação da segunda massa, ou seja, cumprindo aqui raiz de K2 sobre M2 igual a ômega, você nota que o sistema gera uma vibração muito menor. Você vê que a massa onde está sendo aplicada a força fica praticamente parada, enquanto a massa 2 é a que se movimenta, reduzindo então a vibração. Está aí o nosso absorvedor de vibrações. Dando prosseguimento à apresentação, vou prosseguir com a parte de vibração de haste, tá? Então, a vibração de haste aqui, para fazer a análise, a gente pegou o infinitésimo dessa haste, onde a propagação da onda ela acontece somente axialmente, então a gente escolheu o EX aqui. Então, isso aqui vai resultar numa equação de equilíbrio, né? Nada mais é do que uma força resultante que é igual a uma massa vezes a aceleração. Simplificando, a gente obtém esse resultado aqui embaixo. E aí, substituindo as equações constitutivas, a gente vai ter essa equação de governo. A solução para essa equação de governo ela pode ser escrita como uma combinação de uma função que depende somente da distância com uma função que depende somente do tempo. E aí a gente pode observar aqui que o módulo de elasticidade sobre essa densidade de massa, ele resulta numa grandeza que é distância ao quadrado sobre tempo ao quadrado. Isso é velocidade ao quadrado. E essa velocidade é a velocidade de propagação dessa onda mecânica para o material. Então, substituindo a solução dentro da equação de governo, a gente tem como resultado aqui isso aqui, e essa igualdade só é verdadeira se isso for igual a uma constante. Para fins de praticidade, a gente vai optar por trabalhar com menos ômega ao quadrado como essa constante, onde a primeira parcela igual a menos ômega ao quadrado vai resultar isso, e a segunda parcela, menos ômega ao quadrado, vai ter como resultado isso aqui.
Então, por EDO, a gente consegue resolver e achar como solução de x e t essas equações, e a solução completa se dá por essa equação aqui. Obviamente, isso aqui é a equação geral, você tem as condições de contorno de cada problema que vão ser aplicadas para obter uma equação mais particular. A fim de visuais, né? A gente fez uma análise aí dessa haste engastada, na verdade uma viga, só para fim de facilitar a visualização do harmônico, e por método de elementos finitos. Então, cada quadro é um harmônico, é uma frequência natural, então, embaixo, harmônico 4, quinto, sexto. Agora, prosseguindo com vibrações livres de vigas, novamente a gente pega um infinitésimo dessa viga, faz uma equação de equilíbrio, tá? E aí a gente pode simplificar essa equação de equilíbrio considerando aí a normal e esse P de x porque é uma vibração livre, e substituindo também a equação constitutiva e essa análise para cima do momento, a gente obtém essa equação de governo, onde o A é a raiz de módulo de elasticidade vezes momento de inércia sobre densidade vezes área. Então, como a solução ela pode ser escrita como uma combinação de duas funções, né, o w de x e t de t, novamente igualzinho da haste, onde substituindo dentro da nossa equação de governo, a gente obtém esse resultado. E, novamente, essa igualdade só existe se ela for igual a uma constante. Para fins de praticidade, a gente vai utilizar essa constante como ômega ao quadrado. Então, a primeira parcela igual a ômega ao quadrado resulta nisso, a segunda parcela igual a ômega ao quadrado vai resultar nisso aqui. E aí, por ideal, a gente chega nas soluções de w de x, onde beta quarta igual a ômega ao quadrado sobre a ao quadrado, ficou faltando um a, e o t de t sendo isso aqui. Novamente, para visualizar, a gente vai fazer uma análise por método de elementos finitos, e aí uma viga sendo impactada, e aí, na realidade, a gente vai analisar os harmônicos dessa viga. Tá? Então, no vídeo ele vai ser apresentado por cores esses harmônicos. Então, a terceira harmônica e o código de cores em cima da viga. É isso, muito obrigado. Gostaria de agradecer ao professor por todo o conhecimento passado, disponibilidade. Isso com certeza ajudou muito a nossa formação como engenheiro.